Amém. Quantos aqui, hoje, por a honra e glória de Deus, Deus me permitiu compartilhar a palavra de Deus. Alaba a Deus por haver nossos pastores, por a oportunidade. E sou grato a Deus por haver nosso pastor Juan, pastora Lucilene, por a família pastoral em general. E Deus tem a missão de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E tem uma pergunta aqui do óbvio. É seguro que já sei a resposta, mas eu me gostaria de saber de vocês, quantos aqui querem viver algo novo? Para quem quer viver algo novo, quantos aqui de verdade querem viver algo novo? Amém, queridos. Eu creio que é um tempo de coisas novas para nós outros. Para nós outros, tanto no âmbito ministerial, nas coisas de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, mas também no individual, personal, coisas novas no nosso matrimônio, coisas novas para aquele que tem uma empresa, coisas novas, uma profissão nova, coisas novas. Irmãos, o que nós outros temos que entender é, irmão, Deus não te sacou os que estão daqui, amém, pero a grande maioria são de fora. Deus não te sacou de onde tu estava para poder vir aqui, para poder viver coisas pequenas. Deus te chamou aqui para poder viver coisas grandes e coisas novas. Então, hoje Deus me dá uma palavra que te vai ativar nisto. E se quizás tu não está mirando, quizás tu está parado, não se está dando conta, pero estamos vivendo coisas novas, estamos vivendo um avivamento, e tu tem que ser parte disso também, queridos. Então, hoje tu será ativado no nome de Jesus, amém? Tenho uma mensagem que tem um título que se chama Conquistando as promessas de Deus, amém? Porque sabemos que Deus tem promessas, sabemos que Deus tem coisas novas, sabemos que Deus tem promessas para a vida de cada um, mas também tem promessas como igreja, como corpo de Cristo. Pero muitas das vezes essas promessas não vivimos, não porque Deus não quer bendizer a nós outros, não vivimos porque muitas vezes estamos parados, não ponemos nossas vidas de uma maneira que esteja apta para que Deus possa glorificar o nome dele através de nós outros, através das promessas que ele tem sobre nós outros. Então, eu quero ler contigo o livro de Números, capítulo 13 e o versículo número 1. Quero trazer aqui uma história, um passagem bíblico de um povo de Deus que por as decisões deles, eles não han podido viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Mas nós outros vamos fazer ao contrário, nós outros vamos tomar decisões corretas. Amém? Números 13, versículo número 1, está escrito assim. Espera que tem uma versão aqui mais atualizada. E Jeová falou a Moisés dizendo: envia tu hombres que conozca a terra de Canaã, la qual eu dou a los hijos de Israel, de cada tribo de sus padres. Envia um varão, cada um príncipe entre eles. Amém? Vamos orar. Padre, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor nos venga conduzir, nos pueda ministrar, Senhor. Que possamos ser llenos, Padre, de tu palavra. Llenos, Padre, em nome daquilo que o Senhor tem para nós outros. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Para que tu pueda entender aqui um pouco o contexto, o povo de Deus que nasce em uma promessa que Deus havia feito a Abraão, no livro de Gênesis 12, onde Deus faz uma promessa a Abraão, e o povo de Deus, com esta promessa, Deus havia prometido para eles uma terra bendecida, uma terra onde eles, a família deles, iam desfrutar do melhor, uma terra que, segundo diz a palavra, que era uma terra que dava leite e miel. Imagina-te, leite e miel, é bueno, é dulce, é agradável. Deus havia prometido a eles. Deus havia prometido ao povo de Deus uma terra de bendição, uma promessa sobre a vida deles que Deus havia feito. Deus faz essa promessa, pero o povo de Deus se queda aí em Egito cautivo aproximadamente mais de 420 anos. Segundo os estudos, mais de 400. Deus havia feito uma promessa para eles e eles se quedam cautivos. Imagina, tantos anos e eles se quedam cautivos. Mas aí Deus levanta Moisés e dá uma palavra a Moisés para conduzir ao povo de Deus hasta a promessa, conduzir hasta a terra de Canaã, conduzir hasta onde Deus lhes havia prometido. Diz a palavra de Deus que Moisés, usado por Deus,
corre o povo de Deus em uma caravana enorme, todos aí conduzidos. Diz a palavra de Deus que Moisés conduz o que o povo de Deus não havia vivido em 420 anos. Moisés, usado por Deus, sendo guiado por Deus, conduziu o povo aproximadamente em 3 meses, hasta a fronteira, onde Deus lhes havia prometido, de Cádiz. Deus lhe havia prometido, a fronteira, era a fronteira da terra da promessa. Aí Deus dá uma direção a Moisés, habla a Moisés, hablando assim: mira, separa 12 homens, príncipes de uma linhagem príncipe, e envia a esta terra, envia para conhecer essa terra. Moisés obedientemente separa os 12 homens e dá uma direção para eles. Mira, a direção está em capítulo 13, versículo 18. Observe a terra como es, el pueblo, o que habita, se é forte, se é débil, se é numerosa, se a terra é fértil, se há muralhas. E diz que Moisés ha dado uma direção à gente. Mira se a terra é boa, mira se há gente aí vivendo, mira como é a terra, se é fértil, se dá muito fruto, se dá muito pouco fruto. Moisés dá uma direção a eles. E no final, Moisés habla: e se pode, trai um fruto dessa terra, para que nós outros possamos provar, para que nós outros possamos mirar. Esses 12 homens obedientemente de caminho hasta a terra prometida, e quedaram aí 40 dias. 40 dias eles estavam aí mirando, conhecendo a terra. É como quando tu vas a viajar, quando tu está para viver em uma outra cidade, tu está para cambiar de cidade e tu vas de vacaciones a essa cidade. Tu mira todo, não, irmãos? Tu mira como é os restaurantes, tu mira como é os metros, tu mira todo, porque tu está a ponto de cambiar de bairro, cambiar de cidade, então tu quer saber como é. Os homens, os guerreiros, o papel de eles era isso, mirar como era. E durante 40 dias eles estavam aí mirando, provando dessa terra, buscando um informe para apresentar a Moisés. Seguramente, querido, seguramente havia uma expectativa tremenda no povo de Deus, mas também na vida de Moisés, porque eles estavam a ponto de viver a promessa de Deus. Eles estavam a ponto de viver aquilo que Deus havia prometido para eles. E Moisés, como homem de Deus, como ungido de Deus, ele estava a ponto de viver algo extraordinário em sua vida, porque ele era o homem elegido por Deus para conduzir a seu povo a viver a promessa de Deus. Seguramente havia expectativa tanto de Moisés como de la gente, das famílias, dos niños. Agora vamos a ter plantações, agora vamos a ter comida, agora vamos a ter nosso espaço para poder fazer aí nossas coisas. Existia uma expectativa seguramente nessa gente. Passando os 40 dias, chegam os guerreiros e dão um informe. Seguramente receberam com uma festa, todos aí contentos, porque haviam chegado os guerreiros que traíam um informe da terra da bendição deles. E diz a palavra de Deus que eles traíram um fruto que era como um ramo de uvas, que as uvas pareciam uns melones, é tão grande. Imagina, a gente já tinha expectativa, e chega ainda a gente com o fruto dessa terra, que as uvas pareciam uns melones de grande, umas papaya de tão grande. Seguramente era uma festa, era aleluia, era glória a Deus, porque era a promessa de Deus na vida desse povo que estava a ponto de acontecer. E diz a primeira parte do informe habla assim: verdadeiramente essa terra é de bendição. Eu creio que quando falava assim, esta terra é de bendição, creio que a gente do povo exaltava e aleluia, glória a Deus. É uma bendição. Mas vem a segunda parte do informe. Diz a palavra que os guerreiros han dicho: é uma bendição, pero não podemos entrar nela, porque aí há gigantes. E é impossível entrar nessa terra. É impossível nós outros conquistar essa terra, porque aí há gigantes. Diz a
palavra de Deus que ha sido assim como la gente llorando, la gente triste, porque aquilo que parecia que ia acontecer, não ia acontecer. Não porque Deus não tinha tudo listo, não porque Deus não havia preparado tudo, Deus já havia preparado tudo. Era porque a mentalidade desta gente era uma mentalidade cautiva. Porque esta gente de gerações em gerações, o povo de Deus, em gerações, eles estavam cautivos. Então eles nunca haviam conquistado, seguramente essa geração nunca havia conquistado nada. Nunca havia conquistado nada. E eles, por receber esse informe, eles automaticamente, eles não pensaram, vamos a guerrear. Não, eles hemos perdido. Mas diz a palavra de Deus, em los livros de Romanos 12, a palavra de Deus está escrita assim, em Romanos 12: não se molde ao mundo atual, sino sean transformado mediante a renovação de sua mente. Assim poderá comprovar qual é a vontade de Deus, buena, agradável e perfeita. O povo de Deus, queridos, eles em todo momento Deus havia demonstrado para eles a fidelidade de Deus. Deus havia demonstrado, havia cuidado eles. Deus les conduziu durante 3 meses aproximadamente de uma terra onde eles estavam cautivos, por um deserto. Les livrou de uma morte segura. Quando eles tinham hambre, Deus les dava comida. Quando eles tinham sede, Deus les dava água. Quando eles tinham calor, Deus les protegia. E mesmo Deus demonstrando a fidelidade dele na vida desta gente, eles não han podido ver a bendição de Deus sobre eles, a transformação de nossa mente. Isso passa nos dias de hoje, queridos. Muitas vezes Deus nos está bendecindo, Deus está abrindo as portas, Deus está cuidando de nós outros, a mão de Deus está constante sobre nós outros, pero quando vem um desafio, quando vem um gigante delante de nós outros pensamos, não vou poder. Por quê? Necessitamos de uma renovação de nossa mente. É transformação, é por la renovação de nossa mente. Então, quando tu pastor, quando tu líder, quando o irmão da igreja abra, vamos a viver algo novo. Quantos seguramente já provaram isso, de estar com essa expectativa, estar com uma expectativa tremenda, e tu compartilha com uma pessoa e essa pessoa, não sei, é difícil, não? Porque esta pessoa de verdade não ha tenido um encontro com Deus. Todavia ela não provou das coisas de Deus 100%. Não ha podido reconhecer daquilo que Deus havia hecho em sua vida. Então, queridos, para nós outros conquistar as promessas, o primeiro ponto que nós outros temos que ter em conta, por muito básico que seja, é transformar a nossa mente. É confiar que em meio ao gigante, é confiar que em meio às coisas que estão difíceis, Deus é possível manifestar sua glória em nossas vidas. O povo de Deus, eles não creiam que Deus poderia fazer eles conquistar essa terra. E tanto diz a palavra que a gente estava chorando, desesperada, e diz que 2 homens, diz que os hijos de Deus, que Josué e Caleb, mientras a gente falava, não é possível, não, eles diziam, vamos a conquistar, vamos a lutar por esta terra, vamos a conquistar aquilo que Deus prometeu para nós outros. De 12, 2 apenas creia que era possível conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Muitas vezes nós vamos ter, Deus te ha hecho promessas sobre tu casa, sobre tu família, e muitas vezes tu vai começar a escutar a tu redor palavras que não é possível, que é impossível, mas Deus vem te recordar hoje que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele ha hecho em tu vida. Irmãos, existem algumas características. Diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus em Números 23 que Deus não é homem para que minta, nem hijo del hombre para que se arrependa.
Se Deus prometeu algo para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Em 1 Coríntios 2:9, abra: coisas que os olhos não viu, nem ouído ouiu, nem han entrado em coração del hombre, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Imagina. E há outro versículo também, que está em Isaías 49:15: pois pode uma madre olvidar de amar seu próprio hijo, pois aunque ella se olvide, eu não me olvidarei de ti. Aquilo que Deus prometeu para tu casa, aquilo que Deus prometeu para tu família, aquilo que Deus prometeu para ti, meu irmão, aquilo que Deus prometeu para nossa igreja aqui local, Catedral Barcelona, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele não é hijo del hombre para mentir. O que necessitamos é um cambio de mente, é cambiar nossa mentalidade. Promessas, vitórias, conquistas, não é ausência de peleia, não é ausência de tu querer, de tu não lutar por aquilo que tu queres. E tanto pode ler os grandes homens que han tenido grandes conquistas, quantas batalhas eles han tenido, quantas lutas eles han tenido que guerrear, pero eles tinham algo maior dentro deles, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, que nesta tarde, nesta noite, queridos, tu pueda ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e transformar a tua mentalidade por uma mentalidade vitoriosa, que sim, é possível viver grandes coisas na presença de Deus. É mentira do diabo que tu não pode ser uma universidade aqui nesta terra. É mentira do diabo que tus hijos não podem ser uma universidade e não podem viver do melhor aqui dessa terra. É mentira do diabo que tu não pode ser um grande empresário. É mentira do diabo que tu não pode ter um matrimônio bendecido. É mentira, querido. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa. É mentira. Deus te amou para conquistar as promessas que Ele tem para a tua casa, para a tua família. Amém? Quantos querem conquistar aqui as promessas de Deus? Existem algumas características no povo de Deus que quero compartilhar aqui com vosotros. Primeira, incredulidade. No dicionário abre aqui: incredulidade é impossibilidade que tem uma pessoa para crer em algo que não se vê. Essa é a incredulidade. Mas diz a palavra de Deus em Hebreus 11, mira o que está escrito na palavra de Deus em Hebreus 11: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de que lo que no se ve. A incredulidade bloqueia aquilo que Deus tem para a tua vida, mas a fé, ela ativa tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem chamado homens e mulheres, jovens, adolescentes, que têm fé, que confia naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus tem por fazer em sua vida, naquilo que Deus pode fazer em sua casa, em seu matrimônio, em sua família, naquilo que Deus prometeu para a nossa igreja local. Fé, querido, é um pilar importantíssimo para nós outros conquistar aquilo que Deus tem para nós outros. Então, é tempo de nós outros ativar a fé. A fé, ter a fé ativada em nossas vidas, porque Deus tem coisas poderosas. Outra característica na vida do povo de Deus nesta época era que eles faltava confiança. Era a falta de confiança. Começaram a confiar em suas próprias forças. Começaram a confiar naquilo que eles tinham na vida deles, naquilo que eles poderiam fazer por suas próprias forças, e deixaram de confiar naquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Muitas vezes nós outros nos deparamos com determinadas situações que confiamos em nós outros mesmos, mas Deus manda nós outros confiar nele. Quantas conquistas Micasa e eu hemos tenido? Quantas vitórias hemos tenido? Porque confiamos nele. Confiamos que Deus é poderoso para fazer muitíssimo mais daquilo que Ele pode fazer, daquilo que eu posso fazer. Perdão. Essas semanas, nós outros como família, constantemente nós outros, como qualquer um, temos decisões que tomar. E essas decisões
elas muitas vezes vão à contrária daquilo que parece que é normal, sabes? Porque nós outros, como hijos de Deus, sabemos daquilo que Deus tem para nós outros, não daquilo que o mundo pode proporcionar para nós outros. Há algumas semanas, minha mulher, Maria, ela recebeu um comunicado que a empresa onde ela trabalha, ia cerrar. Em 2 meses, cerra a empresa. Finiquito e para casa. Pode ser que tenha umas plazas em outra empresa, em outro bairro, pero é muito difícil. É muita gente, é muito complicado. Vale. Nos quedamos assim. A vida sigue. Chega um e-mail a minha mulher. Neste e-mail, falava que ela, em meio a mais de 830 pessoas, ela havia sido selecionada para ser transferida. Pera. Uma bendição aqui, sim? Uma bendição, né? La mano de Deus, amém? Umas semanas depois, lhe vem um contrato novo. Cobrar mais. Ia cobrar mais. Neste contrato ponia não que ia ser trasladado e todo, pero ponia assim: o horário que tu tienes, que é o horário por la manhã, de lunes a viernes, já não é válido. E tu vas a ter obrigatoriamente a ser o horário que nós outros defina. E o horário que nós outros definimos é de lunes a viernes, por la tarde e por la noite. Tu não pode cambiar. E no mínimo 4 meses tu tens que fazer isso. Uma vez que hace isso, que acaba os 4 meses, tu pode começar a plantear para cambiar o horário. Pero há uma lista de espera e é muito difícil. A los ojos humanos, eu não vou a perder, vou a cobrar mais, é passageiro. Pero nós outros sabia, com os ojos espirituais, que Deus estava testando nós outros. E entre lágrimas, Maria, entre lágrimas, ela renunciou. Porque sabemos que mais do que o mundo tem a proporcionar para nós, Deus é muito maior. E as coisas de Deus é muito maior. E as promessas que Deus tem para nossa casa, para nossa família, para nossos hijos, porque ia impedir nós outros como família de estarmos juntos, porque aí ia trabalhar por la noite, então não ia ter tempo para, como família, não íamos ter tempo. Muitas vezes, queridos, é melhor renunciar a algo, porque sabemos que Deus tem algo muito maior mais adelante. Sabe, queridos, não estamos preocupados, estamos em paz com Deus e confiando que Deus é maior que qualquer coisa, e as promessas de Deus é muito maior que um contrato apenas. E muitas vezes Deus te testa, irmãos. Deus te testa, Deus te prueba. Os gigantes, era um gigante para nós outros, porque é uma estabilidade financeira da família. Quizás tu está enfrentando gigantes no matrimônio, quizás tu está enfrentando gigantes em tu trabalho também, que te impede de servir mais a Deus. Quizás tu está enfrentando gigantes com tus hijos, que não querem vir à casa de Deus, com um familiar que está passando por um momento difícil, por uma depressão. São gigantes que constantemente se apresentam a nós outros. Pero aí nós outros temos que demonstrar quem verdadeiramente nós outros somos. Se nós outros somos homens e mulheres llenos do Espírito Santo de Deus, que não permitimos ser influenciados por as circunstâncias que estamos passando e confiamos num Deus,
ou somos pessoas que atuam por a emoção, que atuam por a linguagem aí fora? Queridos, o povo de Deus, eles abortaram a promessa de Deus por falta de confiança em Deus. Memória curta é uma maneira de nós outros também abortar aquilo que Deus tem para nós outros. Que acabo de abraçar alguns minutos. Deus está sendo fiel em nossas vidas. Deus está cuidando de nós outros, e nós outros nos estamos constantemente negando a Deus, negando aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. O povo de Deus era assim. Deus les havia sacado do Egito, les havia livrado de uma morte segura. Quando tinham hambre, aí estava comida, sede, aí estava água. Abriu o mar rojo para eles. Imagina, tamanha grandeza. E eles seguiam não confiando em Deus. Queridos, nunca permita que as adversidades quite os sonhos e as promessas de Deus em tua vida. A palavra de Deus em Lucas 1:37 habla: não há nada impossível para Deus. Não há nada, não existe nada impossível para Deus. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para ser. Deus é poderoso para cuidar de uma pessoa que está enferma, que está a ponto de morrer. Deus é poderoso para restaurar um matrimônio. Deus é poderoso para restituir tudo aquilo que tu has perdido. Não existe nada impossível para Deus. Pero Deus exigirá de ti em algum momento decisões. Abraão, ele ha tenido que tomar uma decisão, que era sair de sua casa, sair de cerca de sua família e sair de caminho a uma terra que Deus todavia estava para ensinar a ele. Uma promessa e uma palavra. E Abraão, obedientemente, o povo de Deus tinha uma promessa e uma palavra de Deus, e eles não aceitaram. Noé, Deus lhe dá uma direção de construir uma arca. Naquela época era impossível. Não era construtor, não era nada, e Deus lhe dá, e ele é hecho. Por quê? Uma palavra de Deus, e ele aceitou essa palavra, e Deus lhe capacitou. Muitas vezes nós outros pensamos que não podemos, e somos limitados, de verdade somos limitados, mas Deus é maior. Deus nos capacita, Deus abre a nossa mente, Deus põe pessoas a nosso derredor que nos ajuda, que nos impulsiona, porque Deus, quando tem uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E se tu não está preparado, Ele vai pôr pessoas a tu derredor para que te ajude e para que tu pueda crescer mais, para que tu pueda estar apto para poder viver. Deus ha hecho isso em minha vida. Líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus ha posto em minha vida e foram um canal de bendição para me conduzir, para me ajudar, para me aconselhar, para me sacar da oreja, para me preparar para aquilo que Deus tem para minha vida. E estou seguro que contigo também. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus. Então, queridos, muitas vezes nós outros não aceitamos aquilo que Deus tem para nós outros, não porque Deus não vai ser, Deus vai ser, é nós outros mesmos. Quantos heróis da fé, Davi lutar contra um gigante, era impossível, pero uma palavra, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa em sua vida. Heróis da fé. Deus é nosso guia para uma vida próspera e bendecida. Nossa família, nosso matrimônio, tantas coisas Deus tem prometido para nós outros. Mas será que verdadeiramente tu tens vivido aquilo que Deus tem para tua vida? Ou tu tens vivido pequenas coisas? Deus neste tempo tem te chamado para poder viver todo aquilo que Deus tem para tu. A bendição é por completa, queridos. É todo. Deus tem todo para a tua vida. Basta nós outros confiar e não ter medo de gigantes. O povo de Deus renunciou às promessas de Deus através das adversidades. Aprenda a confiar em Deus, não em tuas forças.
desafios, quais os gigantes têm te impedido de conquistar as promessas de Deus? Quais são os gigantes que têm revelado para ti, que têm impedido tu de viver as promessas de Deus? Quais são os gigantes que neste tempo têm se revelado para a tua vida? Quais são os gigantes que se têm apresentado para ti? Deus nesta noite vem para falar contigo, para falar que Ele é contigo, que não há gigante, que não há provação, que não há nada que vá abortar aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a sua casa, para a tua família. Tenha uma mentalidade positiva. O povo de Deus, eles não aceitaram, eles não têm medo. E por eles não ter medo e eles não reconhecer a promessa de Deus, eles abortaram aquilo que Deus tinha. O que tu vas a ser, querido? Tu vas a lutar? Ou tu vas a quedar com medo? Deus neste tempo tem chamado, tem convocado guerreiros, homens e mulheres que não têm medo de pelear, de lutar por seus sonhos, de lutar por aquilo que Deus ha prometido para a sua vida, porque são homens e mulheres que confiam em Deus e não têm medo de pelear. Pelear, que digo, não é tu sacar a pistola, não, é pelear contra o desânimo, é pelear contra o não, é pelear contra uma palavra negativa que diz que tu não pode, pero tu sabe que tu pode. Esta é a pelea. É pelear perante as estatísticas que habla que os matrimônios duram pouco. É mentira do diabo. Meu matrimônio durou um montão para toda a vida. É mentira do diabo que nossos filhos hoje, que o porcentagem de jovens não querem saber de Deus. É mentira, vamos pelear, vamos guerrear contra isso. É mentira do diabo. Deus tem levantado uma juventude llena do Espírito Santo, com sede, uma juventude que anda numa direção contrária do mundo. Matrimônios, esta é nossa peleia, irmãos, e Deus tem te convocado para pelear com Ele, confiar nele, porque Deus tem coisas grandes, Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra bendecida para a tua vida, e tu vas a começar a desfrutar e a viver de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus nesse tempo, querido, tem nos chamado para algo novo, algo poderoso. Não tenha medo de pelear, seja obediente às coisas de Deus, obedeça. Diz a palavra de Deus que solamente meu servo Caleb ha tenido um espírito diferente e me ha obedecido. Finalmente, todo o povo de Deus não ha podido entrar na terra da promessa, porque eles não eram obedientes, eles não obedeciam à voz de Deus. Estava tudo listo, estava tudo preparado, mas eles não aceitaram, eles não têm medo. Deus nesse tempo tem te chamado para não ter medo, para ter fé e confiança em Deus. Sabe, queridos, Deus, tu líder de pequeno grupo, não tenha medo, Deus vai multiplicar teu pequeno grupo. Tu líder de departamento, não tenha medo, Deus vai multiplicar, Deus vai enviar pessoas estratégicas no seu departamento, em seu ministério, para que possa somar e para que as coisas de Deus possam crescer mais e mais. É isso que Deus tem para nós outros, bendição, promessas cumpridas. Sabe, querido, e eu não quero ser solamente uma pessoa que ha tenido promessa. Eu quero ser uma pessoa, um filho de Deus que ha vivido as promessas. Sabe, eu não quero só ter um montão de promessas em minha vida e não viver nada. Não, eu quero ter e quero desfrutar dessas promessas. Quantas pessoas têm promessas e não vivem das promessas? Eu não quero estar nessa estatística. Eu quero ser aquela pessoa que tem promessa e que desfruta da promessa, e que peleia por aquilo que Deus tem para minha vida, e que peleia por aquilo que Deus vai ser em minha vida, porque Deus é comigo, Deus é contigo, irmãos. Então, irmãos, nesta noite, Deus tem te chamado para pelear, para lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desanime, não permita que as palavras negativas, que os desafios, que os gigantes abortem aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quero que tu te ponha em pé, quero estar orando
Eu não sei qual tem sido nesse último tempo tu gigante. Eu não sei qual é tu gigante que tem impedido tu de viver as promessas de Deus. Pero maior é o Deus que tu serve. Tu não tens que falar o quão grande é tu gigante, pero tu tens que falar o quão grande é tu Deus. Amém? Então, antes de estar orando aqui, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero perguntar se há alguém que está aqui que todavia não ha tenido um encontro com Deus, que todavia não ha podido aceitar a Jesus, que todavia nunca caminhou com Deus. Eu quero estar aqui orando. Quizás tu quer tomar essa decisão. Eu quero estar aqui orando contigo. Quero estar aqui. Há uma família que te está aqui esperando. Há uma família que está aqui te esperando de braços abertos para poder receber, e que tu, junto com nós outros, pueda viver todas as promessas que Deus tem. Então, eu te dou a oportunidade. Se tu quer vir aqui delante, mas se tu tem vergonha, tu pode fazer assim com as mãos. Irá um voluntário, um obreiro aí, e estará orando contigo. Amém? Tu tens até o final do culto, tu tens a oportunidade para tu aceitar a Jesus e tu começar uma vida nova com Deus. Amém? E agora quero estar orando por meus irmãos, homens e mulheres de Deus, que não têm medo de pelear, que não têm medo de lutar contra gigantes, homens e mulheres de Deus que vão a conquistar as promessas de Deus, a conquistar tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Quero orar, quero que tu comece a orar aí. Não sei como está a tua vida, não sei como tem sido tua semana, não sei como tem sido teu dia, mas eu quero estar orando contigo, quero estar clamando contigo e declarando que um novo tempo em tua vida tu vas a começar a viver. Padre, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo agora por a vida de meus irmãos. Padre, em nome de Jesus, Padre, que meus irmãos a partir de hoje possam se levantar como homens e mulheres de Deus, guerreiros, que não têm medo de pelear por seus sonhos, que não têm medo de pelear, Padre, por aquilo que Deus ha prometido para eles, que eles vão confiar em Deus, vão começar a desfrutar de todo aquilo que Deus tem para eles, Padre. Eles não vão ter medo de pelear por seus sonhos, não vão ter medo de lutar por as promessas de Deus, não vão ter medo de gigantes, porque sabem que Deus é com eles. Padre, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Padre, em nome de Jesus, Padre, que meus irmãos a partir de hoje vão começar a viver todas as promessas de Deus, tudo aquilo que impede eles de crescer, tudo aquilo que impede eles de viver todas as promessas que Deus tem para a vida deles, hoje vai cair por terra, Padre. Eles não vão ter medo, Padre, de pelear, de lutar. Empeça a orar aí, irmãos, empeça a glorificar a Deus, empeça a clamar a Deus, empeça, se tu está cansado, se tu está desanimado, empeça a pedir ajuda para Deus, porque hoje Deus tem um encontro contigo, em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus declaramos agora, Padre, promessas de Deus sendo ativadas na vida de tus filhos, Padre, promessas de Deus, Padre, em nome de Jesus sendo ativada na vida de tus filhos, que eles não vão ter medo de gigantes, não vão ter medo, Padre, de pelear por seus sonhos, porque tu és grande, Senhor, tu és poderoso, Padre, em nome de Jesus, Padre.